Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Arthur Lira é reeleito presidente da Câmara em resultado histórico e promete projeto que pune fake news como prioridade. No Senado, Rodrigo Pacheco também é reconduzido à presidência por mais 2 anos e garante que impeachment não será banalizado. Na abertura do ano judiciário, autoridades mais uma vez defendem a democracia. E a vitória do Palmeiras sobre o Mirassol pelo Paulistão. Agora, no JR. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. O amante da síndica de um condomínio de luxo do Rio de Janeiro foi condenado a 15 anos de prisão por ajudar a parceira a matar um morador. O Marcos Marinho tem as informações. Marcos, lembra essa história pra gente? Boa noite. Oi, lembro sim, Camila. Boa noite para você. Carlos Eduardo Montechiari, morador e empresário, desconfiava da síndica Priscila de Oliveira. Então ele preparou um dossiê e convocou uma assembleia com outros condôminos para apresentar possíveis provas de desvios de recursos do condomínio. Só que 4 dias antes dessa reunião, Carlos Eduardo foi baleado dentro do carro. Uma câmera de segurança registrou esse crime que aconteceu na manhã do dia 1º de fevereiro de 2021, em frente ao local onde ele trabalhava, na zona norte do Rio de Janeiro. Leonardo Gomes de Lima, de 37 anos, é acusado de ser o autor dos disparos que matou a vítima. Ele foi a júri popular na 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro e condenado a 15 anos de prisão. A funcionária do condomínio, Priscila de Oliveira, ainda será julgada. A data não foi marcada. Camila. Tá certo, obrigada, viu, Marcos? Boa noite. E a polícia do Distrito Federal investiga uma quadrilha que movimentou mais de R$1 bilhão com a venda de carros roubados. O Manuel de Oliveira traz as informações. Manuel, boa noite. Boa noite, Camila. Nessa quarta-feira foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao grupo criminoso. Foram recolhidos documentos, telefones celulares e carros. Mas o que mais chamou a atenção dos policiais foi a quantidade de dinheiro vivo. No total, mais de R$1,5 milhão foram apreendidos pela polícia. Em uma das casas utilizadas pelos suspeitos, foram encontrados mais de R$200 mil. A quadrilha roubava os carros, fazia a venda sempre em locais públicos e, após o comprador realizar o depósito, desaparecia. Segundo o delegado responsável pelo caso, 11 suspeitos já foram identificados e devem ser presos a qualquer momento. Além do Distrito Federal, a quadrilha também atuava em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. Camila. Obrigada pelas informações. E 5 jovens foram presos suspeitos de assaltar residências em bairros de alto padrão em São Paulo. A tranquilidade do grupo durante as ações surpreendeu a polícia. Na rua, uma jovem caminha em frente à casa alvo da quadrilha. Os criminosos esperam um idoso passar e 2 suspeitos descem do carro. Eles arrombam um portão. Um quarto ladrão entra em seguida. Já dentro da casa, uma das mulheres toma a frente. É ela quem quebra a fechadura da porta. Neste bairro, vizinho ao furto anterior, a quadrilha age do mesmo jeito. Primeiro, a menor desce do carro e toca a campainha para ter certeza de que não há ninguém em casa, antes do bando invadir o imóvel. Nesta outra gravação, os suspeitos são flagrados já dentro da garagem. A mulher novamente assume o comando. Ela é a primeira a entrar e logo chama os parceiros. Enquanto um deles furta a casa, o outro dá a partida no carro da família. Os criminosos guardam no porta-malas os pertences de valor e um cofre. Aqui, 2 dos integrantes da quadrilha invadem uma casa de portões baixos na zona oeste da cidade. Repare que eles usam luvas para não deixar impressões digitais, máscaras e bonés para disfarçar. A quadrilha agia há pelo menos 3 meses. O grupo rodava todos os dias por bairros residenciais para escolher a melhor oportunidade, casas de alto padrão em que os moradores estavam fora.
5 pessoas foram presas hoje. Elas estavam a caminho de um furto neste carro roubado, o mesmo usado nos crimes anteriores. Uma das suspeitas tem apenas 16 anos. Hoje seria uma atividade deles criminosa, porém foi interceptado antes e assim eles vão responder hoje também pelos crimes anteriores e serem indiciados em diversos crimes que nós já estávamos investigando e esclarecemos. Eles serão indiciados por furto, mas o delegado diz que esses jovens quase sempre voltam a cometer crimes porque a pena é leve. Vendo que não tem uma punição tão grave, rapidamente voltam para a sociedade, tanto que nós somos muitas vezes afrontados aqui por eles, falando que rapidamente eles sairiam, que isso não daria nada para eles, e vem até com o patamar da pena, que em quanto tempo eles estarão na rua. Mesmo com todas as imagens, o advogado dos 5 nega a participação deles no crime. São mero investigados, né? Não tem nada de culpa, as provas são totalmente insuficientes. Eles foram colhidos e recolhidos aqui na delegacia apenas para averiguação, né? Depois de 5 dias de buscas, os bombeiros de Goiás encontraram o corpo do turista americano que foi arrastado pela correnteza numa cachoeira. Bombeiros percorreram cerca de 10 quilômetros do rio São Miguel. As chuvas intensas dificultaram os trabalhos. O corpo do turista americano foi encontrado a menos de 500 metros de distância do local de onde tinha desaparecido. Estava preso numa pedra, na base de uma queda d'água de quase 40 metros de altura. Desde o dia que ele desapareceu, as condições climáticas não eram favoráveis. As chuvas continuavam, o risco de ter nova cabeça d'água existia. E sem falar na própria visibilidade da água, que estava suja, com detritos, e isso dificultava a visibilidade. Raul Jimenez tinha 30 anos. Ele estava com outros 4 estrangeiros numa cachoeira na cidade de Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Eles foram surpreendidos por uma cabeça d'água, quando o nível da água sobe rapidamente por causa de chuva na cabeceira. Apenas ele foi levado pela correnteza. Bombeiros tiveram que instalar um rapel para chegar até o local onde o corpo foi localizado. 2 esquiadores poloneses morreram numa avalanche numa montanha na região de Caxemira, no norte da Índia. A neve atingiu uma estação de esqui que estava lotada de turistas. Os bombeiros conseguiram resgatar 21 pessoas que ficaram soterradas. Segundo autoridades indianas, a avalanche aconteceu após fortes nevascas na região nos últimos dias. Agora a gente fala de economia. O Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. E quem traz as informações para a gente é a Carolina Abelim. Boa noite, Carolina. Boa noite, Camila. Para quem nos acompanha, essa decisão foi tomada em uma reunião nesta quarta-feira, a primeira reunião do ano do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. É a 4ª vez consecutiva que a Selic permanece no mesmo patamar. Apesar da taxa ter sido mantida, o Banco Central chamou atenção para alguns pontos. As incertezas fiscais com possibilidade de aumento dos gastos do governo, o que pressionaria os preços, e a manutenção da inflação acima do que prevê a meta de 3,25% de 2023. A taxa de juros mais alta tem o objetivo de desaquecer o mercado, forçando queda da inflação. O Banco Central disse que avalia essa estratégia e que não hesitará em aumentar a Selic novamente, caso não haja queda nos preços. Camila. Tá certo, obrigada. Boa noite. Já nos Estados Unidos, o Fed, o Banco Central americano, elevou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual. Essa foi a 8ª alta consecutiva, mesmo com uma pequena desaceleração no reajuste. O intervalo passou de 4,5% para 4,75%, a taxa mais alta desde novembro de 2007, quando a economia americana estava perto do que viria a ser uma longa recessão. O Fed ainda indicou que deve haver um novo ajuste em março. O aumento dos juros tem como objetivo controlar a inflação no país. A meta é reduzir o índice de preços ao consumidor a 2% ao ano. No momento, a inflação está em 6,5% ao ano.
A eleição para a Câmara dos Deputados reconduziu Arthur Lira à frente da mesa diretora pelos próximos 2 anos. A gente vai a Brasília com o Matheus Scavazini, quem tem todas as informações, né, Matheus? Boa noite. Boa noite, Camila. Lira teve a maior votação da história da presidência. 464 votos favoráveis. A mesa diretora da Câmara também será formada pelo primeiro vice-presidente, Marcos Pereira, do Republicanos, e o segundo vice-presidente, Sóstenes Cavalcante, do PL. Como primeiro secretário, Luciano Bivar, do União Brasil, e como segundo secretário, Maria do Rosário, do PT. A mesa ainda conta com a terceira e quarta secretarias, que ficaram com Júlio César, do PSD, e Luciano Moschini, do MDB. Logo após a vitória, Arthur Lira disse que vai defender a democracia, a liberdade de expressão dos parlamentares e o respeito e o limite entre cada um dos poderes. Lira prometeu também que o projeto que prevê punição para quem difundir fake news vai voltar a ser debatido na Câmara com prioridade. Vamos ouvir um trecho do discurso. Minha fala é muito clara. Vocês viram na votação do regime de urgência do projeto que a gente chama de fake news, relatada depois de uma comissão especial durante vários anos aí pelo deputado Orlando Silva, o quanto eu apelei no plenário para que a gente usasse o regime de urgência para discutir o mérito da matéria, para poder constituir alguma convergência naquele momento. Não foi possível. A polarização entre liberdade de proteção de plataformas e a polarização eleitoral não permitiu que o projeto fosse votado, e naquele momento eu dizia que muitos iriam pagar pela falta de uma legislação clara a respeito da regulação das redes. Esse assunto vai, com certeza, voltar, e muito embora todo mundo queira contribuir, eu penso que o fórum adequado para discussão e regulamentação é o Poder Legislativo. Como o Matheus Scavazini nos trouxe agora, para a gente explicar um pouco melhor, é o seguinte: a Câmara também formou a mesa diretora, que tem 10 integrantes. São 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, será o primeiro vice-presidente da mesa. É ele quem substitui o presidente da Câmara, em caso de ausência, e é responsável por elaborar requerimentos de informações e projetos de resolução. Vamos ver, então, o que Marcos Pereira falou após ser perguntado sobre o que pode se esperar de Arthur Lira e da nova mesa diretora. Podem esperar imparcialidade, pode esperar independência, defesa do parlamento, defesa da democracia, podem esperar um Congresso com vontade de fazer reformas, especialmente a reforma tributária, que é a principal, a mãe de todas as reformas. Nós estamos muito otimistas e temos certeza que será um biênio muito produtivo. O ministro de Relações Institucionais do governo Lula passou o dia na Câmara, claro, em articulações políticas. Alexandre Padilha sabe que com um parlamento de maioria conservadora deve ter dificuldades com a oposição, mas destacou a importância do diálogo. Independente do resultado das eleições, tanto na Câmara quanto no Senado, vocês possam ter certeza absoluta que o governo vai ter a melhor relação institucional. A era de fuzilar a oposição, a era de criar conflito com o Congresso Nacional acabou. Nós queremos uma relação de muito diálogo. Bom, e a gente preparou aqui um telão com a lista das maiores votações para presidente da Câmara dos Deputados. Vamos lá, então. Reeleito, o deputado Arthur Lira se tornou o mais bem votado da história da casa, com 464 votos. A votação dele superou a de Ibsen Pinheiro, em 1991, e a de João Paulo Cunha, em 2003, ambos ali com 434 votos. Em quarto lugar, aparece Michel Temer, com 422 votos, isso em 1999. E na quinta posição, Luiz Eduardo Magalhães, em 1995, com 384 votos. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi reeleito para um mandato de mais 2 anos. Após a posse, o senador afirmou que o impeachment não será banalizado na segunda gestão dele. A gente volta com Matheus Scavazini em Brasília. Matheus, e aí, o que disse Pacheco?
Camila, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, foi reeleito com 49 votos favoráveis. O adversário dele, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, teve 32 votos. O placar apertado indica que o governo que apoiou Pacheco pode ter dificuldade para aprovar algumas pautas. No discurso de vitória, Pacheco defendeu a pacificação do país. Afirmou que o Brasil é um só e que a polarização tóxica precisa ser erradicada. Disse ainda que os atos de 8 de janeiro não vão se repetir. Em entrevista coletiva, após o discurso, Pacheco afirmou que o impeachment não será banalizado na segunda gestão dele. Vamos ouvir. Nós não podemos banalizar o instituto de impeachment. E ele não será novamente banalizado pela presidência do Senado. Evidentemente que é um instituto que existe, mas que não pode ser banalizado. Façamos aquilo que nos impõe: ter responsabilidade, legislar com sabedoria, preservar o diálogo e ter qualidade legislativa para resolver os problemas nacionais. O senador Rogério Marinho, candidato derrotado na eleição à presidência do Senado, prometeu que fará oposição vigilante ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Passou o processo eleitoral, nós tivemos a possibilidade de fazermos um bom debate, né? Tivemos a oportunidade de conversarmos com os nossos pares, de levar nossas propostas. Nós estávamos muito confiantes de que, se a eleição fosse ontem ou hoje, no começo da tarde, nós teríamos uma grande possibilidade de vitória, mas é fato que houve um trabalho muito forte do nosso adversário, do próprio governo, né? E o resultado está aí. Esperamos que o Rodrigo tenha uma grande administração e vai contar com o apoio, com a colaboração de todos nós, para que o Senado, de fato, faça o papel que a sociedade espera dele. No nosso papel, que é de oposição ao governo, né, nós estaremos aí vigilantes, mas defendendo a instituição. A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, tomou posse como senadora pelo Republicanos e também comentou a escolha de Pacheco para a presidência da casa. Nós vamos trabalhar para que tudo fique bem no Senado. O Senado precisa voltar a fazer o seu papel e a gente vai esperar isso do atual presidente, o reeleito. Continuarei trabalhando como eu planejei, um trabalho muito técnico aqui no Senado, pelas crianças, pela nossa nação. Rodrigo Pacheco recebeu 49 dos 81 votos possíveis para se reeleger. 49 é exatamente o mínimo para aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição no Senado. Portanto, o governo de Lula, que apoiou a reeleição de Pacheco, terá a margem apertada para aprovar mudanças na Constituição na casa. Por outro lado, os 32 votos recebidos pelo adversário Rogério Marinho significam que, em teoria, haveria assinaturas suficientes para pedir a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Isso, por exemplo. Para abrir CPIs, é necessário o apoio de pelo menos 27 senadores. O Supremo Tribunal Federal abriu nesta quarta-feira o ano judiciário com um grande esquema de segurança. No discurso de abertura, a presidente do Supremo, Rosa Weber, falou sobre o ataque que destruiu o prédio do STF e disse que os responsáveis serão punidos. Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema. Os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. Hoje o Supremo sai fortalecido e, sobretudo, nós conseguimos, num trabalho coletivo, onde os servidores da casa, os colaboradores todos foram maravilhosos, nós conseguimos cumprir aquela promessa, dia 8, que eu fiz no dia 8 de janeiro. Que dia 1º de fevereiro, ou seja, 3 semanas depois, o plenário estaria reconstituído, como está. O presidente Lula participou do evento numa sinalização de união entre os 3 poderes. O presidente, mais uma vez, defendeu a democracia e disse que o judiciário tem prestado um papel decisivo na defesa da sociedade brasileira.
mais do que um plenário reconstruído. O que vejo aqui é o destemor de ministras e ministros na defesa da nossa Carta Magna. Vejo a disposição inabalável de trabalhar dia e noite para assegurar que não haja 1 milímetro de recuo em nossa democracia. O Tribunal Superior Eleitoral também realizou a cerimônia de abertura do ano nesta quarta-feira. O presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que houve omissão de autoridades para permitir os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Veja. Os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e, eventualmente, atuais agentes públicos, coniventes e criminosos que continuarem na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos. O comportamento ilegal e criminoso desses vândalos não se confunde com o direito de reunião ou livre manifestação de expressão e se reveste efetivamente de caráter terrorista, com a omissão, conivência e participação dolosa de autoridades públicas para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado das eleições gerais de 2022, com a consequente tentativa de rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção. Uma notícia que acaba de acontecer em Arujá, na Grande São Paulo. Uma pessoa desapareceu depois do carro em que ela estava cair num córrego. O veículo capotou e caiu dentro da água. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas estavam no carro. 2 conseguiram sair, mas um dos ocupantes não foi localizado até este momento. 2 equipes de resgate estão no local fazendo as buscas. Agora o futebol. Pelo Paulistão, Palmeiras e Mirassol jogaram no encerramento da 5ª rodada. E o Roberto Tomé conta pra gente como foi a partida. Boa noite, Tomé. Boa noite, Camila. Foi a 3ª vitória do Palmeiras em 3 jogos disputados fora de casa. 100% de aproveitamento da única equipe invicta no campeonato. A vitória começou a ser construída aos 22 minutos da 2ª etapa. O garoto da base, Giovani, fez a jogada pela direita e Breno Lopes, de cabeça, venceu o goleiro César. No final, o Palmeiras suportou a pressão do Mirassol e chegou ao 2º gol. Mais uma vez, jogada de Giovani e conclusão do colombiano Atuesta. O Palmeiras assumiu o 1º lugar do Grupo D e também a liderança da classificação geral. Tem 11 pontos em 5 jogos contra 10 do vice-líder Corinthians. Camila. Obrigada. Chega ao fim esta edição. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Ótima noite para você.